Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou aqui novamente para dar continuidade nos nossos textos e nas nossas aulas. Eu andei dando uma olhada aqui nas nossas atividades feitas, nas respostas que vocês passaram acerca da que Dawkins falava sobre a teoria de Darwin. Agradeço quem já respondeu. Só vamos lembrar que Dawkins ele não é irônico com relação à teoria de Darwin. Dawkins ele é super a favor, super favorável à teoria de Darwin, ele vem complementar a teoria de Darwin, ele se apoia inclusive na teoria de Dawkins, na teoria de Darwin, para dar sequência nos seus estudos, né? Então a gente não pode dizer que ele não concorda ou que ele não apoia as teorias de Darwin. Ele aceita, ele apoia e ele complementa agora com um olhar científico. Mas vamos dar sequência então nas nossas aulas, né? Hoje o texto que eu propus para vocês é o texto Espirais Imortais, é o capítulo 3, se eu não me engano, do livro Gênio Egoísta. E ele vem falar então desses espirais, né? O que seriam esses espirais imortais? Ele vem nos comparar todos com máquinas de sobrevivência. Ele vem dizendo para nós que nós estamos a todo momento tentando competir e sobreviver socialmente. Então, nesse texto, ele vem afirmar que todos os animais, bactérias, vírus, plantas, todos nós somos máquinas de sobrevivência, né? E nós somos muito mais semelhantes entre nós, na nossa composição biológica, do que diferentes. Então, ele quer comparar-nos a portadores dessa transmissão hereditária, é isso que ele vem trazendo. Então, ele vem falar lá que nós somos, apesar de fisiologicamente mostrarmos e observarmos grandes diferenças, no fundo, nosso objetivo é o mesmo, que é sobreviver. E essa sobrevivência, essa transmissão hereditária, ela está relacionada a partir do processo de multiplicação das nossas moléculas. Ou seja, a partir do momento que nós transmitimos, que nós reproduzimos essa ordem, essa organização biológica, nós estamos mantendo o equilíbrio dessa grande máquina de sobrevivência, né? E aí ele coloca que cada organismo está tentando sobreviver da sua forma, com a sua necessidade e com a importância qual está relacionada à sua cadeia de sobrevivência, sua cadeia social ou o ambiente ao qual ele está inserido, né? E ele vai falar então que todos nós somos compostos de um ser biológico, né? Onde esse ser biológico possui suas moléculas de DNA. E essa molécula de DNA, ela se encontra dentro dos nossos genes, né? Então, o DNA, ele é observado em dupla hélice, é uma espiral com nucleotídeos, que estão distribuídos por todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo é um código, é um mapeamento, ele descreve como que um indivíduo é feito. Então, ele fala assim, que se a gente pegasse, então, esse DNA e abrisse esse DNA e fosse destrinchar, ali tem uma espécie de uma receita, onde diz como um indivíduo daquela espécie pertencente, dono daquele DNA, como que aquele indivíduo, ele poderia ser feito, poderia ser constituído, né? E essa molécula de DNA, ele tem dois papéis importantes. O primeiro grande papel é a replicação e o segundo é a produção de proteína. A proteína, a produção da proteína é um dos elementos mais importantes desse processo de construção. Nós todos precisamos desse processo para ter o surgimento de um indivíduo, mas ele quer falar bastante dessa replicação. A replicação é a reprodução, melhor falando, é a reprodução. É a capacidade que esse indivíduo tem de reproduzir a si mesmo, a produzir uma cópia de si e essa cópia continuar sobrevivendo assim como ele sobreviveu, né? Então ele vai falar que se construirmos boas máquinas de sobrevivências, nós seremos eternos. Quanto mais produzirmos essa máquina, quanto mais essa máquina estiver presente no indivíduo,
maiores serão as chances de que esse processo nunca se acabe, esse processo nunca tenha um fim. E aí ele coloca lá então que uma máquina possui milhares de genes, e uma máquina possui milhares de genes, como eu acabei de dizer, tentando falar melhor as palavras aqui, né? O corpo é um veículo temporário do gene. Então, o corpo, esse ambiente que nós temos, ele é um veículo que vai transportar esse gene. Só que esse gene ele vai pular de corpo para corpo, de indivíduo para indivíduo, e ele continua existindo. Nós, fisiologicamente, vamos perecer. O nosso corpo perece. Agora, a minha genética, a minha constituição genética, ela acaba sendo transmitida, esse meu espiral acaba sendo transmitido para uma próxima geração. E essa geração transmite para frente, a outra vai transmitindo e a outra vai transmitindo para frente essa geração. Ou seja, o meu corpo, ele vai acabar um dia. A minha genética, a minha biologia vai acabar um dia, o meu ser biológico. Agora, a minha genética, ela vai sendo passada para frente e assim sucessivamente, tornando-se imortal. E ele coloca lá, então, ele fala um pouquinho sobre os cromossomos, né? Que o gene é uma unidade que sobrevive por um grande número de corpos, e ele é composto por 46 cromossomos, onde são 23 pares, metade de cada sexo. E ele quer comparar, eu acho bem interessante essa comparação, ele compara com uma grande biblioteca, aonde essa biblioteca está dividida por temas, ela está dividida por disciplinas, por áreas de interesse. Essa biblioteca está dividida, e dentro dessa área de interesse tem todos os livros dela. Vamos pegar a biblioteca da FAP. Então, lá no curso de Direito, a estante do curso de Direito estão todos os livros de Direito. De psicologia, enfermagem, biomedicina, nutrição, fisioterapia e assim por diante. Ele coloca que, se fizermos essa comparação, cada um desses 23 pares, cada um deles é composto de uma grande gama de informações. E quando essas informações cruzam entre si, se elas são coincidentes, elas permanecem e levam para frente. Se essas informações têm algum tipo de má diálogo, não é diálogo a palavra, mas se ela tem alguma coisa de diferente, a que tem menos importância ou que é mais fraca não é transmitida, e a que for mais forte é transmitida. Então vamos pensar assim, olha, então tá tendo cruzamento e formação de uma pessoa. E aí, um desses pares, uma dessas bibliotecas, um desses livros dessa biblioteca se cruzam as páginas, a página 6A se cruza com a página 6B. Vamos pensar que a 6A é a mãe e a 6B é o pai. E essa página 6, ela é referente aos olhos, a cor dos olhos. E aí o 6A vem castanho e o 6B vem azul. E faz o cruzamento. Olha, é diferente. Então, o mais fraco, o recessivo, tende a se fechar, não se apresentar, e o mais forte é aquele que tende a aparecer. Então, se pensarmos esse cruzamento do olho castanho com o olho azul, azul é o recessivo, as chances de que esse indivíduo venha com o olho castanho, elas são muito grandes, muito aumentadas. Né? Então, ele vai comparar todos nós a essa grande biblioteca, a essa grande associação de livros que estão se comunicando entre si. Né? E é nesse ponto, é nessa espiral que ele se concentra. Então, se a gente parar e analisar, uma mãe, uma mulher encontra com um homem, reproduzem, tem o cruzamento, tem a reprodução. Olha, o gene dela mais o gene dele vão se cruzar, formando um novo indivíduo. Esse novo indivíduo vai estar carregado por toda essa hereditariedade, por todos esses componentes genéticos. E vão ser passados para frente, Da mesma forma que essa origem dessa mulher, desse homem, também estão carregando a genética dos seus antepassados. E ele aponta que, seguindo nesse raciocínio, estaríamos então carregando os espirais dos nossos primeiros ancestrais, os nossos primeiros lá atrás, de quem a gente herdou tudo isso, de onde tudo começou. Ele diz que talvez, mas não necessariamente, porque ele acredita que houve uma evolução, houve um aprimoramento, e a partir disso, então, a gente não pode afirmar que estamos carregando, né?
Então, um gene ele é definido por qualquer porção do material cromossômico que dura potencialmente por um número suficiente de geração para servir como unidade de seleção natural. O gene replicador ele possui uma alta fidelidade de cópia. E esse gene pula de corpo para corpo ao longo de toda a sua geração. Então, Dawkins vem trazendo com esse capítulo esse componente replicador, né? Então, veja, lá no capítulo 2 a gente falou dos replicadores. Agora estamos falando dos espirais imortais. O que são as espirais imortais? É a replicação desse componente genético que nós temos e que nós carregamos e que vão sendo passadas de geração em geração e podendo com isso nunca morrer e tá sempre existindo, né? A gente precisa entender, claro, eu não vou ficar aqui me prolongando em DNA, em os nucleotídeos dele lá, o G, C, T, A, né? Eu não vou ficar me prolongando nisso, até porque não é a nossa área, não é o meu objetivo, eu não tenho conhecimento para isso e não ousaria fazê-lo de forma equivocada ou inadvertida. Mas em linhas gerais, para a gente encerrar, o que ele quer dizer é que possuímos, então, um componente genético, e ele deixa subentendido que esse componente genético são unidades potencialmente imortais, ao passo que os corpos são apenas temporários. Essa é uma frase bem importante, gravar essa frase, né? Ele fala que, então, essa unidade genética, ela é potencialmente imortal, ao passo que os corpos são apenas temporários. Ou seja, essa genética ela vai pulando de corpo para corpo, de indivíduo em indivíduo, e esses corpos que hospedaram essa genética, esses sim são temporários. Agora, o nosso componente genético, esse persiste por muito tempo, né? Então, só vou dar uma olhadinha aqui na minha sequenciazinha aqui de material, ver se eu deixei alguma coisa para trás para poder concluir. E aí já vou deixar lá para vocês também a atividade, um questionário, uma única pergunta no fórum referente a esse texto. Vocês podem conversar entre vocês no fórum, vocês têm a visão dos outros amigos, dos outros colegas que estão postando, vocês podem refutar a opinião de alguém, claro, de uma forma educada, responsável, né? Ou afirmar, corroborar, mas respondam coisas coerentes ao texto, à nossa aula, ao que está sendo pedido pelo texto, tá, gente? Não sejam senso comum, né? Não estamos aqui para isso. E também já vou liberar para vocês hoje também a formativa, tá? Todas as informações referentes à formativa já estão lá postadas, vocês olhem e são 5 perguntas. Essas 5 perguntas são respondidas na própria plataforma. Só para deixar claro, se vocês abrirem a plataforma, ela vai estar disponível até, se não me engano, dia 10 de abril que eu coloquei. Eu não preciso responder tudo hoje. Eu posso responder uma hoje, salvar. Amanhã eu respondo outra, salvar. Eu posso copiar a pergunta, colar no Word e ir respondendo, para depois voltar e postar tudo de uma vez, do jeito que vocês acharem conveniente, da melhor forma que for possível para vocês. Tá? Mas só dando uma última olhadinha aqui no que eu tinha preparado aqui, se falta alguma coisa. Gente, eu acho que é isso mesmo, né? Não vou deixar vocês aqui me esperando, já foi muito tempo de aula. Fico à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham com relação a esse texto. E é isso. Ah, olha, tem uma coisa interessante aqui, pera lá. Deixa eu ver se eu... Não, acho que eu ia ser muito exaustiva em falar nisso agora. Então, um aspecto interessante que Dawkins aborda é que o gene, então, ele não envelhece, né? Como só concluindo esse último raciocínio, é o organismo que acaba e ele permanece vivo. Ele apenas troca de parceiros e segue em frente. Os genes são os replicadores e nós somos as máquinas de sobrevivência. Olha, isso é importante, eu estava me deixando passar. Os genes são os replicadores e nós somos as máquinas de sobrevivência. Somos nós que carregamos essa capacidade. Nós cumprimos nossa missão, somos descartados. Os genes são para frente, simples assim.
É isso aí, então, meus queridos. Um bom resto de noite para vocês. Nos vemos assim que tudo isso acabar. Na medida que vocês precisarem, vão mandando mensagem para mim. Um grande abraço a todos e boa noite.